Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Falso 9 de novo, chegando com um vídeo diferente hoje, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Mas antes de eu começar a falar, já deixa o like aí, pessoal, senão você vai acabar esquecendo. E aí, o número de gente que vê o vídeo é muito maior do que o número de like, e aí isso faz com que menos gente veja o vídeo, o canal cresça menos. E aí depois vocês vão chegar nos comentários e vão falar: pô, mas eu queria que esse canal fosse maior. Pois é, para o canal ser maior, é só deixar o like aí, não custa nada, é de graça. Entra aí, deixa o like para mim. E aí, se você quiser me ajudar mais ainda, né? Quiser ajudar mais ainda com trabalho independente aí, com a obtenção de mais conhecimento, etc., você pode se tornar membro do canal, né? O membro do canal ele tem acesso ao Telegram também do canal, onde eu faço os comentários ao vivo durante as partidas, né? Então, durante as partidas, eu vou mandar áudios lá. Todas as partidas que eu assisto, basicamente, eu mando áudios lá falando sobre o que eu estou enxergando da partida taticamente, fazendo análise durante o jogo ao vivo, né? Então pode complementar aí as análises que você vê na TV, tá? Então vamos logo para o vídeo de hoje. Muito se falou sobre Vinícius Júnior, né? O Tite falando que era do Cezinho lá, o Vinícius marcar bem o lateral, ou marcar em cima, né? Fazer a pressão em cima do zagueiro adversário, etc. E aí uma grande polêmica a respeito, se é ou não do caramba, se é ou não é bacana que eles marquem alto, etc. Que os atacantes marquem, que eles têm obrigação defensiva, etc. Bom, para começo de conversa, eu queria deixar minha opinião, eu vou botar o campinho aqui para refletir muito sobre o Vinícius, e porque eu achei até bacana o vídeo, né? Isso quer dizer que pode ter um contexto favorável a ele, mais próximo com o que ele tem no Real Madrid. Mas eu vou só falar que eu acho que eu sou um cara muito crítico ao Tite, a forma como ele arma suas equipes, às vezes defensivista demais, às vezes com um bloco baixo demais, às vezes abusando de uma saída sustentada para gerar espaço pelo meio, e aí gerando um jogo de transição mais rápida, e isso não é a forma como eu gosto de ver futebol, o que não quer dizer que ele não seja um excelente treinador, tá? A nível Brasil, ele é o melhor brasileiro disparadamente. Então, dito tudo isso, falando sobre o Tite, né, e tudo isso, é natural que um atacante tenha que marcar. Tá? Todo atacante tem que marcar, basicamente todos os jogadores têm que marcar. São poucos os que ficam dispensados dessa tarefa. Atualmente, cada time pode abrir mão de um jogador no máximo aí. Pode não marcar, geralmente é o seu centroavante ou o cara mais avançado do time, que não é o caso do Vinícius, né? Pelo menos não na seleção. E aí, pessoal, eu trouxe aqui uma comparação de contexto, né? O contexto da escalação que promete fazer o Tite nos próximos jogos versus o contexto do Vinícius Júnior no Real Madrid. Eu vou colocar aqui para vocês. Pronto, coloquei na tela aqui, fiquei pequeno, porque realmente não tem porque vocês ficarem me vendo, é muito melhor vocês verem o jogo do que a mim. Então, coloquei na tela, aqui do lado esquerdo, a seleção brasileira, do lado direito, o Real Madrid, né? E a sua espinha dorsal. Basicamente, pelo menos o que as prévias dos próximos jogos da seleção dizem, é que a seleção deve jogar com Casemiro e Fred, ou dois volantes, quaisquer que sejam. Isso é inegociável para o Tite, né? Ele joga com dois volantes mais fixos, e o Paquetá à frente deles, com o Neymar ali fazendo o falso 9, né? Vinícius abrindo aqui pela esquerda e Antony pela direita. Em organização ofensiva, isso é sim muito parecido com como o Real Madrid joga, tá? Então eu coloquei do outro lado aqui o Kroos, o Casemiro, né? O Modric, e aí o Benzema, que também é um falso 9, apesar de ser um centroavante, ele é um cara que faz muitos movimentos por dentro com bola, e sai muito da área para abrir espaço para os pontas. O Asensio, que essa posição às vezes é do Rodrigo, às vezes é do Asensio, às vezes é do próprio Valverde, e essa posição tem uma particularidade no Real Madrid, que na seleção é diferente, eu vou falar disso daqui a pouco. E o Vini Júnior aqui também, dando amplitude pela esquerda, né? Isso é basicamente o pouco que eles têm em comum hoje, né? A seleção do Tite, inclusive, não jogava nessa formação, né? Costumava jogar numa espécie de 4-2-4-0, com o Paquetá aberto de um lado, o Vini do outro,
e aí 2 atacantes, sendo que nenhum dos dois era centroavante e algo do tipo, né? Isso parece estar mudando. E aí, o que eu acho que é decisivo, né? Eu vou movimentar primeiro a seleção brasileira aqui, primeiro o Real Madrid aqui, para depois movimentar a seleção brasileira, né? O que acontece? Quando o Real Madrid está marcando, né, está em organização defensiva, o que acontece no Real Madrid? Tem a primeira linha de 4, com os 2 laterais e os 2 zagueiros, os 2 volantes, que tem o Modric para auxiliar, né? Então a gente tem aqui o Kroos ou o Modric pela esquerda, o Casemiro centralizado, mais caindo pela direita na marcação, e a ajuda desse homem aqui, que pode ser o Asensio, pode ser o Rodrigo, ou pode ser até o Valverde, que muitas vezes joga nessa função, apesar de ser um cara de meio de campo, de um pouco mais de pegada, é um cara também muito bom no apoio. E sobram na marcação o Benzema e o Vini Júnior, né? O Vini, no Real, ele é um dos caras que sobra. Na seleção brasileira, ele costumava ser um dos caras que tem obrigações defensivas de fechar na última linha, né? E quem sobra normalmente é Neymar e Felipe Coutinho, Neymar e Paquetá, Neymar e Matheus Cunha, Neymar e alguém que não é o Vinícius, né? Então, a seleção normalmente se defende nesse contexto, tá? Pelo treinamento de ontem, né? Pelo treinamento do dia que foi filmado, o lance polêmico lá do Rafael Zarco, que gerou tanta polêmica, do Tite elogiando a postura do Vini em marcação alta, me levou a crer, pelo posicionamento do momento, me levou a crer que o Vini e o Neymar vão estar sobrando na marcação, e o Paquetá marcaria aqui mais pela esquerda, com o Antony pela direita e os 2 volantes por dentro, né? Caso isso aconteça, em organização defensiva, isso vai ser um contexto muito, muito parecido com o contexto que ele tem no Real Madrid. E isso vai ajudar ofensivamente. Por quê? Primeiro, porque o Vinícius não vai ter que se deslocar o tempo todo para marcar o ponta adversário, né, até embaixo, e não vai ter que ter uma obrigação de marcação, de fechar os espaços, né, e de fazer a bola coberta para evitar cruzamentos na área, etc. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que, quando você está jogando mais recuado, você vai receber a bola mais vezes nessa condição aqui. Receber no próprio campo, com menos espaço, e tendo que fazer passes curtos, né? Passes de cadência, que eu acho que esse talvez seja a pior, né, qualidade do Vini, não seja uma das qualidades dele, de fato, né? Em compensação, se ele for um dos homens que está sobrando na marcação, a maioria das bolas vai ser recuperada e ele vai ser acionado em profundidade, muitas vezes como um dos caras mais avançados do time, como acontece no Real Madrid. No Real Madrid, é muito comum o time recuperar a bola no meio, e aí o Vini se projeta, o Benzema oferece apoio e o Vini se projeta. Às vezes a bola vai no Benzema e o Benzema dá direto no Vini, e o Vini é o cara mais avançado do time em transição. E é óbvio isso, né? Ele é o cara mais rápido do time, é o cara de maior poder de drible. Então é natural que isso aconteça dessa forma. Então, caso aquele vídeo, né, que viralizou sobre o Vinícius treinando e o Tite elogiando muito a marcação dele no campo do adversário, a marcação alta, caso a seleção esteja planejando marcar alto, né, isso já é um bom indicativo, porque vai demonstrar que o Vini vai estar, de fato, mais próximo do gol quando a bola for recuperada. Se a seleção marcar alto mais vezes, isso já é um bom indicativo. E se ele for um dos 2 caras que sobra, né, e não for o Paquetá, um dos 2 caras que sobra, como vinha sendo o Coutinho, ele vai ter um ganho de contexto muito grande, né? Um outro ponto, né, que difere a seleção do Real Madrid é que, quando a seleção brasileira tem a bola em organização ofensiva, o Vinícius ele tem a obrigação de dar a amplitude todas as vezes. No Real, ele também dá amplitude todas as vezes. Mas essa posição que deve ser o Antony, que deve atuar, ela é mais recuada, ela faz mais movimentos por dentro, ela gera uma aproximação e gera mais movimentos por dentro para a ultrapassagem
do lateral, que no caso às vezes é até o Lucas Vázquez no Real Madrid, ou o Carvajal. Então é um lateral direito de muito apoio. Então, isso parece que vai ser diferente na seleção, que o Antony vai dar amplitude de um lado, o Vini do outro, e que o Vini vai precisar trabalhar mais mesmo na sua faixa de campo, né? No Real, como eu expliquei, isso acontece de forma diferente. Essa posição ela é mais construtora, é até por isso que o Rodrigo muitas vezes não é o escalado, porque o Rodrigo tem características mais próximas às do Vinícius, e o Asensio, o Valverde, eles têm característica de maior poder de construção, né? E aí é muito comum que o Vini abra num canto, mas que essa jogada por parte do ponta direita ela seja mais por dentro e gere ultrapassagem, né? E quem dá amplitude do outro lado é o próprio lateral. E aí o Vini tem muita liberdade para buscar o jogo por dentro. E aí isso às vezes também é gerado ultrapassagem do Alaba pelo outro lado, tá bom? Então, basicamente, semelhanças e diferenças entre os esquemas. Se você não deixou seu like, já deixa aí teu like. Eu acho que se o indicativo for o que eu entendi, né, e expus para vocês aqui, o Vini tem tudo para ter um contexto mais favorável na seleção, né? O Tite tem tudo para estar tentando emular aí um pouco do que o Real Madrid, o grande ídolo dele, né, o Carlo Ancelotti, que é um grandíssimo treinador, um dos maiores da história, executa lá no Real. Se for isso, uma boa notícia para a seleção brasileira, uma boa notícia para o Vini. Caso ele tenha que continuar marcando na segunda linha, a gente vai continuar vendo desempenhos do Vini muito abaixo na seleção do que ele tem no seu clube. E não vai ter sido culpa dele. Vai ser culpa do contexto onde ele está inserido. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu quem acompanhou e compartilha com teus amigos aí para assistir o jogo bem informado. Um abraço.